O chofar foi num outro momento, né? O chofar, eu fui convidado já, eu já estava no mover, na igreja que eu fui batizado com fogo e com dons, né? Que Deus escolheu para me batizar, na igreja Rio de Deus. E eu já estava nesse mover, e aí você começa a buscar. E aí você começa a ir em outras igrejas, né? E hoje ele é pastor, mas tinha um presbítero muito famoso, ele era muito engraçado, é muito engraçado como pastor. Era, na época era presbítero Cláudio Duarte, e hoje é pastor Cláudio Duarte. E ele foi na igreja da minha irmã, e minha irmã me convidou para ir lá. Olha que forte. E quando a palavra introdutória que a pastora deu, ela fala de Josué e da muralha de Jericó. E ela não usou trombeta, ela usou chofar, a palavra em hebraico. E a minha esposa perguntou para mim, amor, você viu na Bíblia o que é chofar? Aí eu falei, não, não. Mas a gente pode ver no escritório depois na empresa amanhã. Era um domingo, curtimos o culto e tal. E no outro dia eu fui buscar o que era chofar. Sofá, sofá, será que é sofá que ela falou, alguma coisa assim? E fui procurar no Google, no meu escritório. Rapaz, irmãos, a primeira coisa que eu via muitos anos atrás, há mais de 16 anos atrás, 16 anos atrás, foi o seguinte, um rabino com um talite na cabeça, só que ele não estava em Israel, ele estava no Chile, no Peru, alguma coisa assim. E ele estava no alto do vale, e ele estava com um talite de costas, ele pega um chofar como esse aqui que vocês estão vendo, que eu vou tocar, que é um chofar de um antílope da montanha, ele vai e toca. Cara, quando ele tocou, que eu ouvi o toque do chofar, aquilo entrou em mim, sabe? Parece que se conectou ao rugido. Foi assim. E eu falei, eu quero isso para mim. E aí? Aí minha esposa, mas a gente tem que ir em Israel para comprar? Naquela época, eu falei, eu quero isso, eu vou me dar isso de presente, eu vou comprar isso para mim, eu quero isso. E fiquei, cara, consumindo aquilo pela internet, vendo tudo que era negócio de chofar, aprendendo sobre chofar, porque a unção entrou, sabe? Vem, bateu, testificou, como Isabel e Maria. Quando Isabel, que Deus fala para Maria visitar Isabel, Isabel chega lá, Isabel está gestante, Maria está gestante, Jesus se move no ventre de Maria e João Batista se move no ventre de Isabel, da liga, deu liga. Ali eles se conectaram espiritualmente. Houve uma conexão, houve uma concordância ali da missão de cada um. E aquilo entrou no meu espírito, e eu falei, quero isso, quero isso, quero isso. Até que tem ainda, né, uma loja de Israel na rua da minha igreja, na rua da minha empresa na época. E minha esposa falou, veio uma pastora aqui, muito educada, disse que se a gente quisesse alguma coisa de Israel, é uma igreja cristã, é uma igreja, mas tem aqui chofar. Eles vendem chofar, vendem todo o produto de Israel. Vamos lá ver? Aí saímos. Antes eu fui em alguns lugares, o pessoal, é berrante, é berrante. Eu falei, não, não é berrante, porque eu já sabia, né? Não, é algo que chama a presença do Eterno, chama a presença de Deus. Não é chifre de boi, não. Tá? Então, porque eu já sabia que o chifre de boi não é considerado um chofar por causa do boi de idolatria que Arão levantou junto com o povo, enquanto Moisés estava pegando as placas da aliança dos 10 mandamentos no monte, e aí eles fizeram um bezerro de ouro. Então, o boi não pode ser chofar por causa daquele momento. Né? Os outros animais podem, carneiro, antílope, ônix, os animais podem fazer chofar, que são separados para isso. Né? E tudo é consumido, inclusive a pele e a carne. E o toque é diferente. E o toque é diferente de cada. Mas aí que tá, o toque é você, tá? O toque é você. Esse instrumento aqui, ele só ecoa daquilo que está dentro do tocador. Então, ele é um instrumento. Ele é um instrumento. Eu posso balançar ele, eu posso botar ele no chão. Ele não é um instrumento santo. Não é um instrumento que você tem que ter todo cuidado. Ele é um instrumento. Agora, quem toca, que tem que estar santificado e buscar a santificação. E buscar a aliança. É a busca sua, porque o sopro sai de dentro de você.
sai do seu diafragma, da onde move o espírito, entendeu? Então, eu fui até essa loja. Na época, minha esposa já estava grávida, recém-grávida, e o pastor lá tocou o chofar dele. Não tinha chofar desse tamanho aqui. Eu queria um desse, igual ao do Rabino. Mas ele falou, não, só tem de carneiro. E a carneira é pequenininha. Eu falei, vou comprar isso aí que eu vou aprender a tocar. Eu aprendi a tocar no mais difícil. O mais difícil é o de carneiro. Mas só que eu fui soprando no ouvido da minha esposa. E quando ele toca o dele, que é desse, o cara toca muito. O pastor Eduardo toca muito chofar. E ele tocou, meu filho mexeu. A primeira vez que meu filho mexeu na barriga da minha esposa, se movimentou, foi toque do chofar. Meu filho foi ativado e foi através do toque do chofar, dentro do ventre da mãe. E você usa muito na guerra espiritual o chofar, né? Guerra e batalha espiritual. Você entendeu como a batalha espiritual chegou na sua vida? Algum pastor te levou? Foi livro? Assim, foi as experiências de arrebatamento? Então, aconteceu nessa. Aí eu saí da igreja de extravagância, né, do mover, e comecei aonde eu comprei o meu primeiro chofar, aprendi a tocar, e fui para essa igreja que trabalhava com cura interior e batalha espiritual. Quer dizer, com cura interior. E as festas de Israel, essa igreja olha muito para Israel, as festas e tal. A gente comemora as festas bíblicas, que não é festa judaica, é festa do povo de Deus. Então, isso aí é um entendimento que tem que trazer nisso. Eu sei que aos poucos as pessoas estão entendendo o que é festa bíblica, estão entendendo o que é Shabat, estão entendendo o que é guardar o Shabat. Então, as pessoas elas têm uma compreensão de tudo é judaizante. Tudo você está judaizando, tudo você está... Não, não é assim. É algo que a gente vai aprendendo e a gente tem que respeitar a todos na tua limitação e o crescimento de todos naquilo que eles querem. Porque o meu direito, Ariston, começa quando termina o seu. E o seu começa quando termina o meu. Então, nós temos que nos respeitar como cristãos. Somos cristãos, mas cada um tem uma visão, cada um tem... E cada um vai aprender de acordo com aquilo que a Bíblia diz, né? Não é o que o homem diz. Hoje, as pessoas estão olhando muito para o que o homem diz, mas não o que a Bíblia diz, o que a Bíblia mostra, né? E eu comecei a... Como já tinha aberto, eu já comecei a entender o poder que eu tinha, que Deus tinha me dado, os dons que Deus tinha me dado. Eu comecei a tocar chofar. Você perguntou? A batalha espiritual. A batalha espiritual. E eu comecei a fazer cura interior, porque lá nessa igreja trabalha com cura interior, né? E eu comecei a ser intercessor das ministrações de cura interior. São ministrações individuais, mapeamento pessoal. E um primeiro mapeamento, como eu me apaixonei pela cura interior, e eu faço até hoje, nas ovelhas, nas pessoas que querem, eu e minha esposa trabalhamos com isso, cura interior, mapeamento das pessoas, mapear onde está o problema. Não adianta você só mandar, sai isso, sai aquilo outro, sai aquilo outro, sai aquilo outro. Ele sai e, de repente, volta mais forte. O caso é você entrar no problema e dar uma solução para o indivíduo que está ali atrapalhando a vida da pessoa. Quebrar a maldição, muitas vezes hereditária, né? E nós trabalhamos com cura interior também. E a primeira vez que eu fui como intercessor, por causa da minha visão aberta, trabalhar como intercessor da pastora que estava ministrando uma irmã, eu vi um cárcere. Olha que forte. Aí você começa a Deus te levar para uma autoridade mais profunda, né? Primeiro entra na extravagância, você é batizado, Deus te libera dons, agora Deus vai te trazendo para a seriedade da coisa. E eu estou na intercessão, eu sempre fiquei em pé como atalaia, a pastora ministrando e a pessoa que estava sendo ministrada na frente, e eu tive uma visão, eu fui levado no cárcere da pessoa. E a pessoa estava deitada numa gaiola retangular, com mais ou menos 5, 6 anos de idade, toda rasgada dentro da gaiola, almas fragmentadas, né? E o fragmento da alma daquela pessoa estava preso. Naquele momento, não sei o que aconteceu com ela naquele momento, mas ela estava fragmentada, estava presa nas emoções dela naquele lugar. E tinha 2 carcereiros, e eu vi 2 demônios guardiões ali que estavam encarcerando ela. E na visão eu voltei para falar para a pastora, que era ministradora. Quando eu falei, o demônio manifestou. E olhou para mim e falou, não fala.
Não fala. E ali eu falei, cara, eu vi mesmo, sabe? Então não fala, manifestou na mulher e não fala na irmã. E de repente eu falei, fala. Aí falei para a pastora começou a ministrar. Quando a pastora ministrou, a moça transfigurou e parece que a alma dela que estava aprisionada, aquele fragmento dela falou, cara. Falou assim, me salva, me tira daqui. Naquele momento em diante, eu nunca mais parei de ajudar pessoas na área de cura interior. Só que aí você vai crescendo, aí eu fiz várias outras ministrações, participando, comecei a ministrar também. Só que eu comecei a sentir a vontade de dominar a geografia. Era como se curar pessoas é maravilhoso, mas fazer com que acabasse o tráfico, acabasse... eu comecei a estudar sobre mapeamento territorial e geográfico, sabe? Eu comecei a aprender com algumas pessoas que fizeram atos proféticos no Triângulo das Bermudas, no Monte Everest, na Muralha da China. Eu comecei a ver esses apóstolos, né, que vieram, que nos antecederam, que eles faziam isso e o resultado que dava. E aquilo eu comecei a ser levado pelo Espírito a conquistar territórios, a querer mapear território. E o primeiro território que eu mapeei foi a minha cidade, que é Itaipuaçu, o meu distrito, que é Itaipuaçu, a cidade de Maricá, município, Rio de Janeiro. Eu vi o principado deitado sobre a minha cidade. Deus me mostrou. E Deus falou, corta a cabeça dele. E hoje, no Rio de Janeiro, que está no estado, depois desse... Isso aí foi em 2014. Primeiro mapeamento territorial que eu fiz e o primeiro ato profético que eu fiz foi cortando a cabeça de um principado que Deus me deu todo. Pode parecer loucura, né? Mas Deus pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E ele me mostrou. E ele falou o que eu tinha que fazer. E eu fiz. Hoje a minha cidade é uma das cidades mais ricas do Rio de Janeiro. Entendeu? Então funciona. Funciona. Você já foi em vários territórios do Brasil. Sim, eu já... Não só para, vamos dizer, alguma igreja chama você não vai apenas lá ministrar uma igreja, Não. mas às vezes quando você vai numa missão por Deus é conhecer a cidade, a geografia. Às vezes eu estou tipo assim, na pandemia. Exemplo de vários outros, vamos falar recente, pandemia. No meio da pandemia, lockdown em tudo, Deus mandou eu ir para Brasília. Deus falou, você vai para Brasília de carro, pega teu carro, vai para Brasília. Era antes da festa do Pêssego. Bota o povo todo para orar, para interceder com você, você vai lá e você vai fazer aquilo que eu quero lá. E todo mundo dizendo que Brasília estava em lockdown. Nós fomos de carro. Foi eu e alguns profetas que Deus separou, porque Deus separa as pessoas, tá? Não pode ser pessoa que sente no coração. O ato profético não é assim. A missão, Deus dá uma visão e Deus vai desenrolando o rolo. Mas quando você realiza a missão, não pode, depois de realizar a missão, sentir no coração. Sentir no coração que a gente devia jogar água aqui. Devia sentir no coração que a gente devia levantar um altar aqui. Não, feita a missão, fez a missão, vai embora. Acabou. Não tem mais sentido no coração. Agora, o restante é com Deus. O homem não sobressai. Quem sobressai é o Espírito Santo. É Jesus. Um homem de batalha espiritual compreende, primeiro, que você não mostra... Não. Hoje o pessoal tem que falar, né? Faz muitos atos proféticos e fica mostrando os atos proféticos na internet. Ato profético não se mostra. Ato profético se faz, se realiza, e a glória é de Deus, e Ele que vai fazer, Ele que vai dar o resultado. Você pode até falar em seminários, né? Ou, quando Ele permitir, você colocar alguns pontos, algumas fagulhas daquilo que você fez, mas não a totalidade. E falar em seminários, faço seminário de batalha espiritual. Então, nós fomos em Brasília e foi muito forte o que aconteceu em Brasília. Muito forte. De Deus dar visão de dragão e mandar dar 7 marretadas na cabeça do dragão, e Deus levou um profeta que carregava uma marreta. E aí? Deus prepara tudo, cara. E nós fizemos isso. Entramos e saímos. E coisas aconteceram. Sangues foram recolhidos. Derramamento de sangue. Sacrifícios humanos
foram recolhidos. É muita coisa que acontece na batalha espiritual. Só quem faz mapeamento sabe do que eu estou falando. Entendeu? Mas é verdade, e dá resultado. Se Deus fala que a terra vai tremer, a terra treme. Se Deus fala que você tem que tirar uma espada da mão do gigante, ele mostra o gigante e mostra a espada. E você vai lá e arranca a espada da mão do gigante, ele diz, a terra vai tremer, a terra treme. Em 2016, isso aí foi agora, eu fui em Brasília, na pandemia. Em 2016, eu junto com alguns apóstolos, que eu conheci no Rio de Janeiro, nós fizemos os 92 municípios do Rio de Janeiro. E quando nós fizemos os 92 municípios do Rio de Janeiro, a gente não ia lá para... Indo em cada cidade? Indo em cada município. O Rio de Janeiro tem 92 municípios. Se você pegar o mapa do Rio de Janeiro e ver ele horizontalmente, verticalmente, você vai ver que o mapa do Rio de Janeiro é tipo tem uma morte com uma foice. E isso aí é mapeado. Tem livros que mostram o mapeamento. Tem um livro sobre mapeamento geográfico, se eu não me engano, é de um apóstolo aqui de São Paulo, Josué Santos. É um livro que ele tem, que ele mostra as pedras, as imagens. A pedra do índio, o que significa aquilo? Qual o principado que está lá? Ele mostra as formas que tem nas montanhas, nas pedras, e os símbolos, e o que acontece ali, o que tem que ser feito. É forte. Isso aí é da antiga. E o Rio de Janeiro tem no mapa do Rio de Janeiro tem, hoje o pessoal, eu falando, o pessoal vai ver. Se colocar o mapa assim, verticalmente, vai ver essa imagem. Só que na minha geração, Deus mostrou não mais a morte. Porque os profetas anteriores foram lá e jogaram óleo, fizeram atos proféticos lá. Não mostra mais a morte. Na minha geração, Deus mostrou o leão. Se você colocar o mapa do Rio de Janeiro horizontal, você vai ver um leão rugindo. E legal, Maricá está no ventre do leão. Aonde eu moro está no ventre do leão. E Deus fez a gente mapear todo o Rio de Janeiro, os 92 municípios, pegando uma pedra de cada lugar para interceder pelo Rio de Janeiro. Porque se o povo não clamar, as pedras clamarão. E nós fizemos um altar de 92 pedras para orar pelo Rio de Janeiro. Nesse interim, nesse mapeamento do Rio de Janeiro, tivemos muita experiência, tipo águia voando, pegando serpente, pessoas, eu tocando chofar, porque a gente levantava um altar para Jesus nos lugares altos e quando nós tocávamos o chofar, Deus mostrava, dava visão, enfim, não vou falar aqui, mas amigos que estavam comigo sabem disso, entendeu? Nós vimos muita coisa no Rio de Janeiro. E nós fomos, e Deus deu uma visão que eu precisava ir no lugar frio do Brasil. E eu pensei que o lugar frio era uma determinada cidade que fica lá no Rio Grande do Sul. Eu falei, tudo bem, eu vou. Eu estava orando, eu e o apóstolo Jorge Nascimento, que era o que fez o ato profético comigo no Rio de Janeiro. E Deus deu uma visão. E nesse percurso, Deus me traz um outro apóstolo da Paraíba, que é carioca, que morava na Paraíba, para vir me visitar, que eu conheci em grupo de oração. Ele chega lá, eu conto isso, que Deus falou que era para eu ir no lugar mais frio do Brasil. Ele falou, pô, Alexandre, o apóstolo Alexandre, você é um homem de lugar alto, de mapear territórios altos, você sobe montanhas. O lugar mais alto é o lugar... Onde que é mais frio? É no lugar mais alto. Pô, minha mãe mora lá em Alto do Caparaó. Alto do Caparaó tem o Pico da Bandeira. O Pico da Bandeira é o terceiro pico mais alto do Brasil. Aí eu falei, uau. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Aí eu falei, uau, você abre essa porta lá pra gente? Abre. Aí nós acabamos de fazer o ato profético no Rio, fomos para, que é a divisa, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. É Alto do Caparaó. Subimos, cara. Fomos na casa da irmã, a irmã nos hospedou lá. No outro dia nós fomos fazer o ato profético. Subimos o Pico da Bandeira. 7 quilômetros de carro e depois 7 quilômetros a pé. Tem esse vídeo na internet. Ato profético no Pico da Bandeira.
Mas esse vídeo eu coloquei partes. Não colocamos tudo. Depois de não sei quantos anos, Deus permitiu que a gente colocasse parte. É uma experiência. O Espírito Santo nos visita com vinho novo. Nós começamos a rir na subida. A gente cansado. Lá em cima, eu tenho uma experiência sobrenatural e Deus fala para a gente levantar um altar de 27 pedras. E nós levantamos um altar de 27 pedras e profetizamos lá. Tem a profecia. Naquele ano, a política do Brasil se moveu. Mas é interessante isso, apóstolo, você falando desses atos proféticos, que está lutando contra principados, né? Sim. Demônios da região, da cidade, territoriais. E aí uma pergunta é essa, que eu já vi pastores, até pastores de libertação, alguns falam que não existe esse negócio de retaliação. Aí outros já dizem que tem retaliação. Quando você mexer com isso é perigoso, que vai ter retaliação. Outros dizem que não. Como é isso? Existe retaliação ou não no Ministério de Batalha ou de Libertação? Se uma pessoa não... Vou dar um exemplo aqui. Se uma pessoa não gosta de beijar, ela vai dizer que é bom beijar? Não. Você não gosta? Se ela não gosta. Então, geralmente acontece isso. A pessoa não quer mexer, mas porque também não foi chamado para isso. Agora, sobre retaliação, eu também vou dizer para você, acontece situações, mas eu não posso dizer que eu vou olhar para isso. Vou explicar, tá? Vou explicar. O que Jesus fez e o que Jesus faz em mim e o poder de Deus sobre a minha vida me guarda. E a Bíblia diz que Deus ele envia o seu anjo vingador. Lá no Egito, Deus enviou um anjo para acabar com os primogênitos do Egito. Foi um anjo vingador que Deus enviou. Foi Deus que enviou? Foi Deus que enviou. Ninguém vive uma vida sem passar experiências de desgaste. Porque quando você passa experiência de desgaste, é permissão de Deus. Deus permitiu que o inimigo tocasse Jó, sim ou não? Sim. Alguém concorda comigo? Concorda. Deus deixou de amar Jó? Não. Mas Deus permitiu que o inimigo tocasse Jó, concorda? Inclusive tirasse os filhos de Jó. Ok? Foi retaliação? Não. É a forma que você vê. O que aconteceu ali foi que Deus queria fazer com que Jó tivesse uma experiência mais profunda com ele. Jó teve? Teve. E tanto que Jó termina o livro dizendo, eu conhecia de falar, mas agora eu vejo, meu Redentor vive. Então é a forma que você vê. Eu só sei que todas as batalhas espirituais que Deus me levou, porque eu não invento ato profético. É isso que eu vou contar aqui, se for possível. Eu não invento ato profético. Hoje não podemos, veja irmãos, não podemos inventar ato profético. Ato profético, geográfico, territorial, em nações, é feito por aqueles que Deus envia para fazer. Às vezes você pode estar deitado ali e de repente, vou na Bolívia, vou fazer um ato profético lá no narcotráfico, na Colômbia. Vai se arrebentar, pô. Foi Deus que mandou? Moisés não disse, Senhor, eu só vou se o Senhor for. Um guerreiro, a primeira coisa que nós falamos, quando vem um insight ou vem uma direção do Espírito, nós sabemos, porque nós conhecemos o Espírito. Nós conhecemos aquele que nos chama para a guerra, certo? É falar, Senhor, o Senhor está comigo? Gideão não foi chamado para a guerra? Olha como é que eu estou amplificando o som da Bíblia aqui. Gideão não foi chamado para a guerra? Mas ele não pediu confirmação a Deus? Molha a esponja, molha fora dela, deixa ela seca. Deus não confirmou? E Deus não deu os 300 dele? Tinha uma multidão, mas Deus não falou, aquele que bebia água assim, esses são os separados. Separou quanto? Foram milhares? Não, 300. Então são poucos que foram chamados para fazer guerra. Os valentes de Davi eram aqueles que ninguém queria.
mas era o que Deus escolheu para ser valente dele. E diz a palavra que os caras lutavam. Um guerreiro não sabia onde começava a espada e onde começava a mão dele, que a espada se unia à mão dele. Guerreiro. Então, um guerreiro nunca tem medo da guerra. Como o policial não tem medo de subir e encarar os traficantes, um guerreiro não tem temor da retaliação daquilo que o inimigo vai tentar contra ele. Porque senão eu estou diminuindo meu Deus. Entendeu? E o meu Deus é maior. Meu Deus, ó, o nosso Deus, irmãos, ele pode acabar não é só o Homem de Ferro que pode fazer isso no filme, não. Tá? Não é Thanos, não é Thor, não é Hulk. Né? Porque muitos sonham em ter o poder do Hulk, muitos sonham em ter o poder do Thor. Não, o nosso Deus, ele acaba com Satanás assim, ó. Porque não tem guerra de Satanás contra ele. Ele é soberano. A guerra de Satanás é contra a criação. Então, retaliação é aperfeiçoamento. O que vem de dificuldade é para você sair mais forte, nunca para sair mais fraco. Então, se você ficar olhando para o vale, qualquer irmão ficar olhando para o vale, a pessoa vai sair do vale? Não. Se a pessoa olhar para o gigante, ela vai sair do gigante? Não. Porque ela vai estar dando mais força ao gigante e vai estar dando mais força ao vale. Tem pessoas que só ficam no vale. Passa 10 anos, você encontra a pessoa, ô meu irmão, como é que você tá? Tá bem? Cara, eu tô num vale. Ô meu irmão, como é que você tá? O gigante se levantou. Ô meu irmão, cadê teu Deus? Então eu tenho, entendeu, pastor? Com muito amor e carinho eu estou expressando aqui, mas toda a forja de um guerreiro vem para a capacitação dele. Nenhuma prova que Deus nos permite, ele nos deixa sozinho. Ele sempre... E nós passamos. Aí nós sentimos dor. Aí Deus vem e fala assim, ó, tá vendo? Agora você não tem mais pele, você tem couro, meu. A tua armadura está mais espessa. Agora eu vou te levar para um outro nível. Todo degrau de escada que um cristão sobe, tem um outro degrau à sua frente que ele tem que subir. E ele tem que se garantir em subir. Mas em todos, Deus está conosco. Ele é maior. Ele permite a forja, mas não deixa aquele que é forjado. Aleluia. Glória a Deus. Então, a luta que você está passando é para deixar você mais forte ainda. E falando disso, eu lembrei de um pastor que eu encontrava lá numa cidade que eu morava, e aí falava, ei pastor, como você tá? E ele falava assim, devagar e sempre. E eu ficava curiado, falei, não, ele fala devagar e sempre. No passo de Jacó, Não, né? Dos animais e das crianças. Eu estou aqui, devagarinho. Mas, apóstolo, algo que você disse que desde pequeno você tinha visões, depois parou, e algo que faz parte do seu ministério, que você tem visões abertas e começou a ter visões de anjos. Sim. Conta essa experiência dos anjos que você teve e descobriu até o nome dos anjos. Se você quiser falar, não sei se pode ou não, mas conta as experiências que você teve com os anjos. São dentro desse, vamos dizer, dentro são experiências muito, muito profundas, né? Quando eu estava falando do Pico da Bandeira, eu desci, Deus me deu uma missão, isso aí foi em 2016, tá? A gente descendo, tinha acabado de fazer o ato profético, quando está descendo, Deus fala assim comigo, agora, Alexandre, você vai ter que ir no Brasil todo, nas 27 capitais. Aonde nasceu cada estado, você vai pisar, onde nasceu cada estado, você vai pisar e vai tocar o chofar. Você foi? Isso aí foi em 2016. Olha só, sabe quando que eu fui realizar esse ato profético? Em 2023. 6 anos depois. Em 2023, Deus agrupou guerreiros que chegaram a mim para fazer isso que ele tinha falado comigo. Eu já estava até falando assim, caramba, será que Deus falou mesmo comigo? Porque eu já estava duvidando, não duvidando, eu estou falando porque passou muito tempo. E eu ainda preguei isso, ainda falei sobre esse ato profético, e tinha gente que falava assim, apóstolo, e o ato profético no Brasil? E o ato profético no Brasil? Eu falei, Deus vai fazer. Eu estou aguardando, né, as finanças. E Deus preparou tudo, cara. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Tudo que Deus fala, nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta vazia. Nenhuma, irmãos. Se ainda não aconteceu a promessa na tua vida, se ainda não aconteceu aquilo que Deus falou na tua vida, tenha certeza, vai acontecer. Porque não é de uma hora para outra. Nós não podemos ser fast food, sabe? Deus falou, vamos ligar para o delivery e vai entregar. Não, não é assim. Deus vai preparar tudo.
as pessoas certas, o tempo certo. Aquilo que demorou 6 anos, Alisson, irmãos, eu fiz em 6 meses. Uma equipe completamente nova, pessoas completamente novas. Nós viajamos o Brasil todo, 27 capitais do Brasil. E eu não fui nas 27 capitais do Brasil para pregar, não. Muitos lugares eu ia lá só para receber, as pessoas não recebiam, a gente dormia, pernoitava lá, fazia o ato profético e vinha. Nós andamos na capital toda e Deus fez coisas sobrenaturais. Precisava de um podcast para contar tudo que Deus fez 6 anos depois. E por que Deus fez 6 anos depois? Então, tudo tem um porquê e um para quê de Deus. Sabe? Deus ele nunca joga alguém dentro de uma situação que ele não possa... Ele não jogou Daniel na cova dos leões, que ele não fechou a boca dos leões. Aquilo que ele prometeu, ele fez. Então, Deus ele fez. E eu viajei em 6 meses às 27 capitais. E com um apóstolo aqui de São Paulo, apóstolo Jorge Riera, homem de Deus, profeta. E nós viajamos às 27 capitais do Brasil e fizemos em 6 meses. Começamos em Minas Gerais e terminamos no Rio de Janeiro. Em todos os lugares. Nós tivemos experiências muito pontuais e sobrenaturais. E está reverberando. Você imagina que daqui a pouco eu vou falar do chofar, mas eu vou falar do anjo, calma aí. O chofar ele é a voz de Deus. Lembre-se de uma coisa, aprenda. Nem todo profeta toca chofar, mas todo tocador de chofar é um profeta. Não é uma frase minha, mas eu peguei e eu falo porque é uma verdade. Porque o chofar é boca de Deus, é voz de Deus, é voz do Eterno. E quando o chofar toca, os demônios batem cabeça. Números 10, versículo 8. Números 10, versículo 8 diz assim: os filhos de Arão tocarão a trombeta e ecoará de geração em geração. O que quer dizer isso? Depois de uma palavra rema, você está pregando. Tem um tocador de chofar, uma atalaia. Você fala uma palavra rema, libera uma profecia, um decreto, o tocador de chofar toca, aquilo é selado no mundo espiritual. Fica reverberando, tocando de geração em geração. A tua palavra nunca é apagada, ela fica reverberando através do toque de chofar. E depois no versículo 9 diz assim: quando sair a batalha contra o seu inimigo e tocar o chofar, eu te darei os seus inimigos. No versículo 10 de Números, quando tocares nas festas solenes o chofar, as bênçãos chegarão até você. O chofar é forte e tem todos os toques, são as trombetas de prata, que fala em Números 10. Então, eu toquei chofar, você imagina, em 2023, nós estamos em 2025, de janeiro de 2023, dia 28 de janeiro de 2023, até dia 28 de julho de 2023, 6 meses, nós tocamos o chofar nas 27 capitais do Brasil. Esse som ainda está reverberando, querido. Esse som ainda está se conectando. Você imagina as 27 capitais, o toque de chofar em cada uma delas, esse som ainda está se conectando. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, e eu acredito nisso. Quando esse som se conectar no Brasil, o principado que governa o Brasil cai. Não adianta. É Deus agindo. O tempo é de Deus, a forma é de Deus e a singularidade é dele. Então, aquilo que nós fazemos não é Deus vai fazer quando no Brasil? Já foi feito. Então, agora nós temos que deixar ecoar. E vai acontecer, porque foi feito para isso. Entendeu? Então, eu estou tranquilo. E já tem sinais que estão acontecendo em algumas cidades. Tá? Agora, está reverberando no céu. E quando se conectar as 27 capitais no toque de chofar? Ou acaso a Bíblia é mentirosa? Ou acaso o céu não parou para Josué? O sol não parou no céu 24 horas para Josué guerrear? Ou quando Moisés levantava as mãos, Josué ganhava. Quando Moisés baixava a mão, Josué perdia. Então a Bíblia é verdadeira. Então nós acreditamos que tudo que Deus faz tem um porquê e um para quê e um tempo. Eclesiastes 3 fala o quê? Existe tempo para todas as coisas. Existe tempo para comer, existe tempo para jejuar, existe tempo para rasgar, para cozer, mas existe um tempo. Então o tempo é dele. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Um dia para ele vale por 1000 anos. E 1000 anos para ele vale por dia. um dia.
Então, Deus é Deus. Eu acredito. E existe 7.000, meu irmão, que não venderam unção por um prato de lentilha. Então, está guardado. Que não se Que corrompeu. não se corromperam, como Elias. Eu usei prato de lentilha porque tem muita gente, Esaú, né? Esaú que vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. Então, eu peguei esse prato de lentilha porque tem muita gente que não se vende por causa de uma bandeja, né? Então, existe. E ele guardou. Ele diz para Elias o quê? Eu guardei, Elias. Ô, filhão, você está pensando que eu não sou precavido? Você está pensando que só deixei você? Tem 7.000 que Deus está guardado. Então, esses homens e mulheres de Deus continuam de joelho no chão, orando e ouvindo. Agora, tocar o chofar, nenhum guerreiro, aí que vem a chave. O que eu faço e o que muitos outros fazem, porque não sou eu que faço ato profético no Brasil, tá? Tem vários outros homens, e no mundo, homens de renome e profetas de uma envergadura poderosa. O que nós fazemos é necessário a irmãzinha do coque que está orando nos vales de oração, nas torres de vigia. Não é porque nós somos fortes, é porque nós nos colocamos à disposição para fazer. Mas se não houvesse os intercessores clamando pelo Brasil, em muitos estados do Brasil, que ninguém conhece, ninguém nunca viu, e não tem uma fala bonita, eles estão orando. Senhor, levanta os Josués, levanta os Josués, levanta os Josués, e nos cobre sem saber que estão nos cobrindo, não haveria ninguém fazendo nada, irmão. Então a glória é dele, a honra é dele, a majestade é dele e o brilho é dele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Apóstolo. Vou falar dos anjos. Bom, fala das experiências, como começou, né? Pelo menos a primeira, eu acho que você estava falando que foi muito forte. Nós estamos com tempo aí, né? Então, estamos com tempo. Então, Estamos com tempo assim, deixar uns 15 minutos para você orar e tocar o chofar. Né? Vamos deixar. Aí você vai me pontuando aqui, como eu falei para você, precisa de 2 podcasts, é forte. São experiências muito pontuais. Vamos ver se o pessoal vai concordar. Se você quer que o apóstolo Alexandre volte, você fala assim, podcast número 2 com o apóstolo Alexandre. Escreve aí no comentário. Podcast número 2 assim, com ele, né? Porque nós já estamos com mais de 100. Mas podcast de novo. Põe aí melhor assim. Podcast de novo com o apóstolo Alexandre. Escreve aí no comentário. Diz aí, escreve isso aí, porque senão o leão vai te pegar, hein? Aí, meu irmão. Uma experiência, cara. Uma experiência que foi pontual. Uma experiência que é sobrenatural com... Eu estava lendo um livro, e esse livro foi pontual. Eu estava lendo um livro e eu estava ali, o profeta que escreveu esse livro, eu estava consumindo o livro, sabe? Foi um livro que foi trazido para mim, e eu estava na minha cozinha lendo o livro e não parava de ler, e comparando com a Bíblia, porque você tem que ler um livro comparado com a Bíblia, né? Olhando ali. E eu estou assim, cara, assim, mergulhando ali, sendo movido. Sabe aquele tipo de livro que você pega, o Espírito Santo fala, continua lendo, continua lendo, continua lendo? Então, muitas pessoas sempre viram o leão à minha volta. Quando eu me movimento, as pessoas veem o leão nos meus olhos, o meu rosto, quando a unção vem, muda, a autoridade muda, a envergadura muda, né? Eu choro, eu me esperneio também na presença do Senhor, só que a autoridade de guerreiro, ela vem. Então, muitos veem o leão em volta. E eu comecei a ler esse livro, mas eu não sabia o que era que estava andando comigo. Para mim, o leão da tribo de Judá é Jesus, né? Então, se manifesta ali, as pessoas olham e vê a autoridade que eu tenho e tal, que Deus me deu, né? Pela misericórdia dele. Alisson, eu estava lendo esse livro, no final desse livro, o profeta que escreveu o livro, ele diz assim, no começo ele diz que ele reclamou com Deus porque o anjo dele era fraco, né? Aí eu falei, cara, vou ler esse livro todo. E comecei a ler. E aí ele diz que, de repente, ele está orando junto com a família dele, de joelho no chão, e abre uma porta do lado da porta dele física, abre uma porta espiritual, e entra um guerreiro, com marcas de guerreiro, com espada na mão. E esse guerreiro entra
E ele já pega a espada do espírito. Ele estava em oração, viu o guerreiro, e ele pega a espada do espírito e foi lá indagar o guerreiro. Ele falou: está conosco ou está contra nós? Aí o guerreiro: eu sou um guerreiro, servo do Senhor Altíssimo. Então, beleza. Vem aqui que eu quero te mostrar. Ele levou o profeta pelo aquele portal que abriu na casa do profeta e foi mostrando nações. E ele viu que aquele anjo tinha uma envergadura muito forte no mundo espiritual, e todos os anjos de geografias batiam continência para aquele anjo. E ele falou: cara, o cara tem, né, forte. E eu tô lendo. E minha esposa fazendo a janta. Você imagina, eu tô aqui na cozinha, minha esposa fazendo a janta e eu tô lendo. E o Úrsula, eu tô fazendo aqui, eu já estava mergulhado ali. E no final do livro acontece algo muito forte, porque parece que aquele guerreiro fala para o profeta olhar: olha para o lado ali. Tô dando um resumo. E quando o profeta ora e volta o olhar para o guerreiro, tipo, olha para aquela nação que Deus vai fazer naquela nação. Ele olha. Quando ele volta para olhar para o anjo, para o guerreiro, não era o guerreiro, era o anjo dele. Aí o anjo dele... Aí ele: é você? O anjo que ele disse que era fraco. era fraco. Aí o anjo, nas minhas palavras, tá? Aquilo que foi interpretado por mim, está escrito lá, está o livro, Dimensões do Espírito, do Davi Rebolo. E ele fala assim, muitos anos que eu li esse livro, aí ele fala assim: eu me apresentei para você da forma que você estava preparado para ver. Então, às vezes, o mover espiritual se apresenta para você na forma que você está preparado. Uma pessoinha que está comendo papinha ainda, um neném, você não pode dar uma feijoada, né? Uma comida pesada, porque vai passar mal. Então, quando ele teve uma envergadura e ele cresceu, o anjo se apresentou para ele como ele era. Então, não existe anjo fraco. Um só anjo derrotou o exército de 185 mil homens de Senaqueribe. Um só anjo. Acabou com o geral. Você pensa que tem anjo fraco? Aí, cara, quando eu vi isso, eu comecei a chorar. Eu li isso, eu comecei a chorar. O anjo apareceu do meu lado. Você viu arcanjo. um anjo? Eu vi um anjo. Chegou do meu lado, literalmente. E é um anjo que anda comigo. E tem cara de leão. Qual é o nome? Uriel. Uriel. O meu arcanjo ministerial. Ele caminha comigo nos mistérios, nas guerras, e ele é um guerreiro. Então ele anda Leão. comigo. Ele aparece comigo, ele aparece com Quantos anjos anda? Eu conheço 5 anjos meus. Sabe o nome dos 5? Sei o anjo dos 5. Só que eu vou falar aqui, vai levantar. Eu já te Fala falei, o nome galera. dos 5 daí. A gente vai precisar de um podcast para explicar, hein? O podcast de anjo, falar das guerras. Falar dos de anjos. anjo. O primeiro que se apresentou para mim foi Uriel. O segundo que se apresentou, soprou, que é o meu pessoal, Natanael, que é um serafim. Tá? Tudo isso com aquele que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre nossas vidas. Ele é o único, ele é o soberano. Mas os anjos em Hebreus estão à disposição dos santos da igreja. Lá em Hebreus está escrito que o ministério dos anjos estão à disposição dos anjos da igreja, dos santos da igreja, ok? Então vamos pesquisar, irmão. Uriel, arcanjo, que foi o primeiro que se apresentou. Depois dele, Natanael, que é um serafim que se apresenta, que quando eu ministro unção, ele incendeia, porque eu sou um ativador. Eu imparto a unção sobre as pessoas e as pessoas pegam fogo. Daqui a pouco eu vou contar um caso que aconteceu, mas vamos lá. Pessoas só de ativação. E o terceiro foi El Shaddai, que é o Metatron, que é o Metatron, que é de finança. O quarto, Sansão. Esse vai deixar um podcast para o futuro, hein? Deixar esse daí só para deixar para o próximo podcast. E o quinto, que é Bezalel. Bezalel é de criatividade. Quando ele se apresentou, eu construí uma menorá. Sem nunca ter construído uma menorá. Eu construí uma menorá. Menorá são
a simbologia dos 7 Espíritos de Deus, né? É. Eu construí uma menorá da altura de 1 metro de 2 metros, para botar na minha igreja na época. O É apóstolo de criatividade. Então, criativo. quer dizer, vai ficar aí, faz esse corte, mas tem muita coisa para falar de anjo aí. O apóstolo veio do Rio de Janeiro exclusivo para o Podercast. Então Sim, eu vim para aproveita. cá só Você para isso. chegou hoje, está gravando, vai voltar hoje mesmo para o Rio de Janeiro. Até já agradeço, apóstolo, por tudo isso. Poxa, é tremendo, cara. E, se Deus quiser, o primeiro de muitos, em nome de Jesus. Sim. Apóstolo, eu quero deixar um bom tempo para você fazer tranquilo a oração de ativação que Deus quiser te usar e você tocar o chofar. Tem um bom tempo, mas para você ter esse tempo para ter liberdade para fazer. Eu falando dos anjos ainda, cada um é individual, né? É uma busca, né? Para os anjos se apresentarem, você tem que pedir para se apresentar. Tem que falar, não precisa uma oração extravagante. Fala, se apresente assim como eu me apresento. Meu nome é Alexandre. Qual é o seu nome? Ariston. Então, se apresente, eles se apresentam, eles vêm a você em sonhos, em visão, eles falam com você, né, em sonhos, se apresentam. Agora, existem anjos caídos que também se apresentam, então você tem que saber discernir se eles são do reino de Deus ou não. E eles não confessam Jesus como Salvador. Os caídos não, eles somem, mas eles se apresentam. Então vai apresentar no mundo espiritual, quarta dimensão. A gente podia falar de quarta dimensão em qualquer outro momento. Mas enfim, vamos aqui. O Ion de Deus. As pessoas focam muito em 2 tempos, né? Que é o Kairos e o Cronos. O Cronos é nosso tempo. O Kairos é o tempo que Deus visita o tempo do homem. E o Ion? Ion é o tempo da eternidade. É o tempo da quarta dimensão. É lá que tudo acontece. É lá que Paulo foi arrebatado e ele disse: eu não sei se em espírito ou em sonho, mas eu sei de um homem que foi aonde? No 3º céu. Né? Não sei se arrebata na 4ª dimensão. Que traz o que acontece lá, acontece aqui. O que acontece lá, que traz para cá. Então vai ficar para o próximo. Vai ficar para o próximo. Irmãos, vocês que são guerreiros... Pode ativar aí. Tá. Vocês que são guerreiros... Pôr mais de lado. Amém. Vocês que são guerreiros, vocês que gostam da ativação, da unção, que buscam entender mais. Porque eu estou falando com muitas pessoas que estão dentro da igreja e sentem que a igreja tem que ganhar a sua geografia, que a igreja tem que vencer, porque a igreja é forte. A igreja mantém o sobrenatural na terra. Por causa da igreja, o Espírito Santo desceu. Por causa daqueles homens que buscavam mais de Deus, que andaram com Jesus, e Jesus promete: fique em Jerusalém, porque do alto será revestido de poder. E o Espírito Santo desceu para andar conosco e para aqueles que querem mais de Deus. Então, existem pessoas que têm envergaduras poderosas, que Deus dá, autoridades poderosas, mas somos homens, somos naturais. Mas, na verdade, Alisson, nós não somos homens naturais vivendo uma experiência sobrenatural, não. Somos homens e mulheres sobrenaturais vivendo uma experiência natural. Nós nascemos para viver sobrenaturalmente. Só por causa da queda e do pecado, nós nos tornamos naturais. E as coisas sobrenaturais, muitas vezes, as pessoas estranham. Eu carrego uma ativação sobre a tua vida, para você ser um guerreiro. E eu vou dar todos os toques do chofar aqui. E você que tem o seu chofar, corre lá, porque o sopro do meu chofar vai entrar no seu chofar e vai fazer uma diferença poderosa em sua vida. Eu vou tocar os 3 toques bíblicos: Tequia, Shevarim e Terua. Tequia chama a presença do Eterno para o local que você está, para a sua igreja, para a sua casa, para a sua geografia. Shevarim passa em revista os nossos atos e atitudes. Atos e atitudes da geografia, atos e atitudes da igreja, atos e atitudes do profeta que está tocando. Teruá é o chamado de guerra, é a unidade, chama para a unidade, chama para a marcha, chama para vencer o inimigo.
Lembre-se, os guerreiros tocaram o chofar e o exército inimigo, um matou o outro, porque os demônios batem cabeça quando o chofar é tocado. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Então você vai receber dessa unção. Aleluia. Através do toque de chofar, eu já vi pessoas levantando da cadeira de roda. Através do toque de chofar, eu já vi pessoas caindo no poder e na unção e sendo batizadas no Espírito Santo. Através do toque de chofar, eu vi cegos ver. Através do toque de chofar, eu vi surdos ouvir, mudos falar. O poder acontece quando nós acreditamos na unção que carregamos. E eu acredito na unção que eu carrego e eu vim aqui para ativar você. A unção de Josué vai descer sobre homens e mulheres aqui Aleluia, hoje. Deus. A unção de conquistador. Uma coisa é Moisés libertar o povo. Outra coisa é um outro que foi chamado para conquistar a terra prometida. Muitos viram gigantes, mas outros viram uma terra que emana leite e mel. É da forma que você vê o lugar que Deus está te dando, querido. É da forma do seu olhar. E Deus vai descortinar seu olhar para ver que a terra que você está é uma terra que vai emanar leite e mel. Não importa dos gigantes que estejam lá, todos eles vão cair, porque você e mais um, só precisa de você e mais um, vão carregar um cacho de uva. E qual foi a simbologia desse cacho de uva? Jesus Cristo, a videira verdadeira. E eles mostraram Jesus na terra prometida. Uau, aleluia, glória a Deus. E eu vou impartir essa unção que carrego. E muitos no Brasil já receberam essa ativação de mim. Muitos. E tocam chofar e reverberam até mais longe do que eu, porque é assim, quando uma unção é liberada, é assim que Jesus disse, vocês farão coisas maiores do que eu. Então, aquele que tem a capacitação vai fazer coisas maiores. Eu quero orar sobre você. Pai, em nome de Jesus, da unção que carrego, a unção pura e limpa que vem direto do Senhor, eu levanto a minha mão direita para abençoar esse irmão e essa irmã. Amém. Levanto a minha mão esquerda, como diz em Provérbios, para prosperar e dar honra a esse irmão e essa irmã. Uma traz saúde e longevidade, e a outra, Senhor, prosperidade e honra. Amém. É assim que eu abençoo meus irmãos, impartindo sobre você os dons que você almeja através do Espírito Santo. Aquilo que estava retido na sua vida vai ter uma velocidade sobrenatural. Deus vai agir com velocidade sobre você, irmão. Deus está trazendo cura sobre você. Deus está trazendo libertação. Deus está trazendo unção de interpretação de línguas. Deus está trazendo, tirando as escamas dos seus olhos para você ver anjos, para interagir com o ministério dos anjos. E eu vou tocar o chofar para que os guerreiros se levantem na nação brasileira e nas nações. O chofar vai entrar na sua casa, no seu ministério. Esse som vai ecoar de geração em geração. O que está acontecendo aqui nesse podcast vai tocar todas as casas. Aumente o som aí da sua casa, aumente o seu rádio, vai reverberar sobre a sua terra, a sua cidade, a sua rua, a sua quadra. Coisas grandiosas vão acontecer, mas você que tem um chofar e é um guerreiro, vai ouvir o toque, o Tequia Gadol, o quarto toque. É quando Deus se levanta do seu trono de justiça e se assenta no trono de misericórdia, olha para a terra e diz, alá meus filhos, eles estão fazendo o que eu quero. Esse é o grande toque, é o toque Gadol, é o toque profético, e eu vou tocar ele agora, aqui para você. Aleluia, Deus. Todos os quatro.
Aleluia.